Oi, meu nome é Stephanie, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em ortopedia e traumatologia e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo sobre a nossa série de manguito rotador. Então, nesse vídeo eu vou abordar com vocês um pouco sobre as lesões de manguito rotador. Mas antes de iniciar, eu queria pedir para vocês se inscrever, deixar o like aqui no vídeo e também desde já deixar as dúvidas aqui nos comentários. Para a gente começar a falar sobre as lesões de manguito rotador, eu preciso introduzir o assunto com vocês discutindo sobre algo extremamente importante, sobre um conceito chamado capacidade e demanda. Então imaginem uma balança e de um lado da balança a gente tem capacidade e do outro lado da balança a gente tem demanda. Capacidade é o que o nosso corpo aguenta, é o que o corpo do nosso paciente aguenta. E demanda é a demanda do dia a dia, é o esporte, é a rotina, é o trabalho. A nossa demanda, para a gente ter as adaptações necessárias e ganhar força, melhorar a performance, ela sempre tem que estar um pouco acima do que o nosso corpo aguenta, senão ele estagna. Só que se essa demanda estiver muito acima do que o nosso corpo aguenta, é onde as lesões podem aparecer. Principalmente se o aumento abrupto de carga, volume ou intensidade acontecer em um curto espaço de tempo. Então, esse é um conceito que eu gosto de explicar para todos os meus pacientes, seja qual for a lesão, como é importante para eles aderirem melhor ao tratamento e entender os tempos da reabilitação, que pode demorar um pouco. Então, as lesões do manguito rotador, de forma aguda ou crônica, elas podem acontecer entendendo melhor essa relação da capacidade e demanda. Entendendo um paciente que teve uma lesão aguda, algum trauma, algo em específico que aconteceu ali, pode ter dado uma demanda muito maior do que o corpo dele aguentou naquele momento e ele teve a ruptura. Mas o que a gente vê no dia a dia não é isso. O que a gente vê no dia a dia são lesões crônicas de manguito rotador. Então, são pacientes aí que apresentam há um certo tempo já uma dor no ombro relacionada a esporte ou a demanda do dia a dia e essas lesões vão aparecendo. O principal mecanismo de lesão relacionado às rupturas do manguito rotador é a sobrecarga excêntrica, então aí o aumento de demanda pode ser esportiva ou de trabalho de maneira repetitiva e contínua, que pode provocar essas lesões, e também as tendinopatias. Então, como a gente sabe, a tendinopatia ela é um processo de degeneração do tendão, não é uma inflamação. Porque hoje a gente sabe que não existe infiltrado inflamatório no tendão quando ele está com esse processo de tendinopatia. Por isso que hoje a gente não chama mais de tendinite, e sim de tendinopatia, porque é a patologia do tendão. Se vocês quiserem um pouco mais, eu fale um pouco mais para vocês sobre a tendinopatia, é um assunto muito interessante e dá um vídeo bem legal. Deixa aqui nos comentários se vocês forem querer. A ruptura ela pode acontecer após aí um processo de anos de tendinopatia, então o paciente ele pode evoluir com uma lesão de manguito rotador, então dos tendões do supraespinhal, que é o mais comum de acontecer, e ele vai evoluindo essa lesão até acontecer de fato as rupturas. As rupturas do tendão do manguito rotador podem ser parcialmente, onde a espessura do tendão não é totalmente comprometida, ou totalmente, onde a ruptura do tendão é comprometida. Eu vou deixar para vocês duas imagens aqui na lateral, para vocês terem uma noção melhor do que eu estou falando para vocês. Nessa primeira imagem aqui em cima, a gente tem a classificação das rupturas parciais, que é a classificação de Hillman, de 1990. Então, como vocês podem ver, nessa linha de cima, a gente tem a superfície articular. Então, são as lesões parciais que acometem a superfície articular do ombro. Então, vocês podem ver, é bem na região ali, coladinha com a cabeça do úmero. Na segunda linha ali em cima, vocês vão ver a superfície bursal. Então, são as lesões de manguito rotador, as lesões do tendão, que acontecem na parte superior do tendão. Essas são as rupturas parciais. Agora, aqui embaixo, vocês vão ver as rupturas totais do manguito rotador. Aí sim, são onde o tendão é totalmente comprometido na sua espessura. As lesões totais, elas podem ser classificadas em pequenas, quando elas são menores que 1 centímetro,
média de 1 a 3 centímetros, grande, extensa ou até irreparável, onde são lesões maior do que 5 centímetros e que envolvem aí 2 ou mais tendões do manguito rotador. Essas lesões irreparáveis, como o próprio nome já diz, não são possível reparo cirúrgico. Então, é um paciente que o médico pode optar em outro tipo de tratamento cirúrgico que não seja o reparo do manguito rotador, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Já as lesões pequenas a extensas são passíveis de reparo, mas tem alguns detalhes também. Além da ruptura que pode acontecer, né, falando das rupturas totais, onde a espessura total do tendão é comprometida, algo que acontece muito comum é a retração do tendão. Então a gente tem uma classificação chamada classificação de Patet ou PAT, que é o que eu vou deixar para vocês aqui a imagem também, que nada mais é que o encurtamento do tendão. Então o tendão ele descola totalmente da sua inserção e ele vai encurtando, ele vai encolhendo. Eu tenho conversado, né, eu tenho contato com alguns cirurgiões aqui da minha região, e o que algum deles me explicaram sobre a parte do procedimento cirúrgico é que quando essa retração ela é muito extensa, então quando esse tendão, além dele ter descolado da sua inserção, ele retraiu muito, fica muito difícil o procedimento cirúrgico para fazer o reparo. Então aqui nesse modelo, é um modelo bem clássico de uma possível cirurgia, né, de reparo de manguito rotador. Então na cirurgia o médico ele vai ter que puxar, o cirurgião ele puxa esse tendão e reinsere aqui na região do úmero. Só que se esse tendão ele está muito retraído, pode ficar muito difícil disso acontecer. Eu estou passando algumas informações para vocês aqui que talvez como fisioterapeuta vocês acham que não tem tanta importância. E por que eu acho muito importante a gente ter pelo menos uma noção e uma base para poder discutir mesmo com cirurgiões, discutir um caso e ter argumentos, ter diálogo, ter até vocabulário para conseguir conversar com eles. É muito importante essa troca entre fisioterapeuta e cirurgião. Eu particularmente valorizo muito isso. É algo bem enriquecedor quando a gente tem um contato bem próximo com o médico que operou o nosso paciente. A gente consegue entender melhor o que se passa dentro da cirurgia e melhorar também a nossa reabilitação. Então, continuando, a gente falou sobre as rupturas parciais, sobre as rupturas totais, sobre a retração do tendão. E agora, para finalizar, a gente vai falar de algo chamado lipossubstituição, que é o infiltrado gorduroso no tecido muscular. Mas, antes da gente continuar, eu queria muito pedir para vocês, se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixar o like aqui e também deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Bom, continuando, o infiltrado gorduroso é quando o tecido muscular ele começa a ser substituído por tecido gorduroso. A gente chama isso de lipossubstituição. Existe uma classificação chamada índice de Guttalier, onde ela classifica o grau dessa lipossubstituição. E aí, para o médico optar no tratamento, para fazer o tratamento cirúrgico, ele também vai levar em consideração esse índice de Guttalier. Eu vou deixar para vocês aqui a imagem da classificação, também para vocês conseguirem visualizar melhor. E mais vocês conseguem ver aí na imagem que do 2 para frente, né, do 3, vocês conseguem ver que tem muitas listrinhas mais branquinhas na musculatura. Essas fibras mais brancas, essas áreas mais esbranquiçadas, é o tecido gorduroso. Essa lipossubstituição ela acontece com o passar dos anos, então é um processo aí natural. E uma lipossubstituição muito alta faz com que a condição de reparar, né, a possibilidade de reparar aquele tendão fique muito difícil. Então, essa vai ser a decisão, né, que o médico e o cirurgião vai ter que tomar na hora de operar um paciente ou não. Então, nesse vídeo, a gente abordou sobre as lesões de manguito rotador. Então, a gente viu que as lesões elas podem ser parcial, quando a espessura do tendão não é totalmente comprometida. A gente falou sobre as lesões totais, onde a espessura do tendão é totalmente comprometida. A gente falou sobre a retração do tendão e sobre o infiltrado gorduroso. Eu vou encerrar esse vídeo aqui
E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa suas dúvidas também, que para mim é muito importante essa interação e poder entender aí quais são as principais dúvidas que vocês têm para poder ajudar vocês. Foi?